Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa da Y Canada e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dos diferentes gastos que eu tenho agora que eu moro numa casa. Bom, primeiramente eu queria dizer que isso vai depender muito do contrato que você tem de aluguel, né? Os gastos que tu vai ter numa casa ou num apartamento. Nos apartamentos que eu morei anteriormente, primeiro apartamento eu não pagava o aquecimento e eu não tinha máquina de lavar dentro da casa, então isso já deixava o custo de energia elétrica mais baixo. No segundo apartamento, eu tinha um aquecimento central, então raramente eu ligava e também não gastava quase nada de eletricidade. Gastava mais do que no primeiro, porque eu tinha máquina dentro de casa, mas ainda assim eu gastava menos, né? E não precisava pagar nem gás e nem água. E essas são as principais diferenças para a casa onde eu tô hoje, que eu pago luz, eu pago água e eu pago o gás também. O aquecimento aqui da minha casa, ele é elétrico nos quartos e a gás na sala, né? A sala é uma cozinha e sala de estar e jantar tudo junto, e aí é um aquecimento que pode ser ou elétrico ou a gás pela lareira, né? Eu tenho a opção elétrica, inclusive eu fiz o teste para saber qual compensava mais e vou falar também sobre isso. Bom, o primeiro gasto eu já falei, né, que é energia elétrica. O custo realmente para mim é muito maior aqui. A casa onde eu tô hoje é o dobro da casa, do apartamento que eu morava antes de me mudar para cá. Então eu já esperava, né, que fosse ser mais caro simplesmente por ser maior. E também é mais caro porque eu tô pagando o aquecimento. E o quarto da Júlia, por exemplo, ele fica ligado o dia inteiro, porque ela tira soneca no meio do dia, então a gente deixa ligado o aquecimento o dia inteiro. Dos outros cômodos, apenas o escritório agora tá ficando ligado porque o Tobias tá trabalhando de casa. E o nosso quarto a gente só liga de noite antes do banho e desliga, e de manhã ele ainda tá quentinho para tomar banho, tudo certo, né? Então, acho que esses são os principais detalhes da nossa luz. A casa aqui é nova e a Paty falou sobre isso no Instagram semana passada. Então, tá nos nossos highlights, né? Quem quiser ir lá no nosso Instagram pode entrar e dar uma olhadinha, mas essa casa é nova, tá? A Paty, inclusive, construiu, então ela é toda Green Certified, e isso faz, não só isso, mas os padrões que ela foi construída fazem que o aquecimento seja bem mais em conta. Por exemplo, mesmo sendo elétrico, eu gasto muito menos do que um amigo que raramente liga, um casal de amigos que raramente liga, tá gastando muito mais que a gente e a casa não fica aquecida, né? Então tem essa vantagem de estar numa casa nova, e é algo que daqui a um pouco, se você tá planejando vir uma casa, vale a pena pensar. Segundo gasto é a água. Muitos contratos de aluguel incluem a água ou incluem um detalhamento da água, que é a taxa de esgoto, né, que se paga uma vez por ano, pelo menos aqui na cidade de Langford, onde eu moro, tá? Aqui eu pago então a água e eu pago a sewage, que é uma vez ao ano, e é uma média, é 3 vezes a média das minhas contas, né? A minha média mensal de gasto com água. O que acontece? Verão, a gente pegou a casa, a gente mudou pra cá em setembro. A grama era nova, a gente seguiu molhando como veio, né? Molhamos bastante e tal, até o final de outubro. Então, a nossa primeira conta d'água foi surpreendente e super alta, né? Inclusive, daí depois a gente achou que pudesse ter alguma coisa errada e tal. Falamos com o vizinho e a vizinha disse: Ah, eu notei que vocês estavam deixando ligado demais o negocinho de limpar, de molhar a grama, que eu esqueci o nome. Mas eu não quis falar nada e tal, deu. Ai, por que não falou, né? Tinha me salvado dinheiro. Mas enfim, deixamos ligado muito tempo e agora no inverno ele fica totalmente desligado e a gente já notou uma redução, a conta já caiu
4 vezes. Então, graças a Deus. Então a gente sabe que a gente vai precisar cuidar disso no verão, ficar de olho, porque a conta da água não pode ser muito alta. Não é a nossa expectativa de ser tão alta assim. Ela foi para os primeiros 2 meses $300. E aí agora, graças a Deus, ela já caiu. A terceira e última conta é o gás. Como eu falei, nem todo lugar vai ter essa despesa, né? A gente tem o gás porque a gente tem o aquecimento a gás, a gente tem o aquecimento da nossa água a gás, né? E o aquecimento da sala a gás, o aquecimento da água a gás e a gente tem o fogão a gás também. Então, esses 3 compõem a nossa conta de gás, que apesar de eu ter gás no fogão do outro apartamento, ele já estava incluso no aluguel. E aqui eu pago o gás. Essa é uma despesa mais baixa, com certeza, do que a luz. A gente fez o teste, então a gente ficou 1 mês usando o aquecimento aqui da sala, o elétrico, que é um ar-condicionado, e desligou a lareira, né? Um aquecimento, 1 mês aquecendo com a lareira, custa mais ou menos $35 de gás, né? Enquanto que o elétrico sobe para mais ou menos $80, $100. Então dá para ver aí a diferença, né? Se tem a possibilidade de alugar uma casa com aquecimento a gás, vale a pena, na minha opinião. Mas eu já li muito, a gente leu muito a respeito e depende também do tamanho da casa e do formato dos cômodos. Às vezes o elétrico acaba sendo mais em conta, dependendo do formato da casa, então vale a pena ler e ficar de olho também nos posts que a Paty faz, porque ela fala um pouco da parte da construção. De novo, se não conferiu ainda sobre isolamento acústico e térmico, ela falou no Insta do iKenna da semana passada e dá para conferir lá. Essas foram as principais diferenças que eu tive mudando para uma casa e, como eu falei lá no início, vai depender muito do tipo de contrato de aluguel que tu vai ter, né, num apartamento e numa casa, ou, né, se daqui a um pouco tá mudando para um apartamento próprio, tu também vai ter gasto de condomínio, né, que uma casa solta não vai ter, uma townhouse vai ter, então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer uma mudança de um apartamento para uma casa. Acho que era isso. Se vocês tiverem dúvidas ou qualquer comentário, comentem aqui ou chamem a gente lá no Instagram, ycanada_. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.